Então, vamos lá para a nossa aula, né, de controle estatístico da qualidade. Hoje a gente tem um assunto bacana para falar, que são os gráficos de controle para atributos. A gente está nessa unidade de ensino aqui, dentro da nossa unidade, né, que lida com os gráficos de controle. Na aula passada eu falei sobre gráfico para variáveis, e na aula de hoje vou falar sobre gráfico para atributos, que é a seção 2 dessa unidade. É a primeira parte, por isso está aqui, ó, parte 1, porque vai ter a parte 2, tá? Vai ter a parte 2. A parte 2 é a próxima sessão, que vai ser vista na aula que vem. Então, vamos lá. Só para relembrar, você fez, né? Você fez, eu digo no geral, tá? Então, ó, atividade de aprendizagem da sessão, né? Dessa sessão, na realidade, da sessão anterior, né? Aqui, perguntando, né? Leitura da sessão 2.2 do livro didático. É importante que você venha para a aula sempre com a leitura feita, tá? No livro. Então, é importante que vocês façam download do livro-texto e toda semana faça a leitura da sessão que tá programada, né? De acordo com o contrato pedagógico que eu apresentei na primeira aula. Lá eu mostrei todas as datas e o assunto que eu apresentaria em cada data. Aquilo é feito para vocês, justamente para vocês programarem. E aí, toda vez, quando a gente for ter aula, é sempre bom, assim, olhar uns 2 dias antes, ou até antes mesmo, ver qual é o assunto que eu vou comentar, né, no nosso encontro. Porque aí vocês conseguem procurar o assunto no livro e, com isso, fazer a leitura, né? E aí chegar aqui no nosso encontro com a leitura feita, tá? É uma forma de que eu fiz, achei importante para ajudar no controle aí do dia a dia de cada um. Sei que a vida não é fácil para ninguém, né? Tá todo mundo muito atarefado, estamos em uma pandemia, né? E todo mundo aí com a vida, assim, de certa forma restringida, né? Em termos de deslocamento, em termos mesmo de contato, né? Entre pessoas, e isso, de certa forma, dificulta, né? Nos mobiliza, na realidade, a ter uma outra dinâmica. E aí também, ó, atividade diagnóstica dessa sessão, web aula também para reforçar. Tá tudo no AVA. Então vamos lá começar, tá bom? Vamos falar então sobre os tipos, tá? Para contextualizar, o gráfico de controle para atributos, ele é um tipo de gráfico também focado no processo e não no produto, né? E o processo no sentido de que o controle ele é feito a partir de uma inspeção feita em variáveis não numéricas, né? Vai ser a proporção de defeituosos ou ou um outro tipo de proporção, ou até mesmo um número de defeitos por unidade produzida, tá? Enfim, a gente vai comentar. Tá bom? Então, a intenção desse tipo de gráfico é justamente controlar o processo por esse tipo de informação. E aí tem os prós, tem os contras, tá? Obviamente, da ferramenta, porque nenhuma ferramenta é perfeita, certo? Então, por isso que existem várias, né? Porque aí a gente usa várias e elas vão se complementar. Vamos lá falar. Existem esses tipos aqui, tá? São os principais de gráfico de controle para atributos, o gráfico de proporção não conforme, tá? Que é conhecido como gráfico P, vamos comentar sobre ele. O gráfico de unidades não conforme, que é conhecido como gráfico NP, também vamos comentar. Esse gráfico aqui especificamente ele não fala de proporção, né? Mas ele fala de quantidade. O terceiro gráfico é o gráfico da taxa de não conformidade por unidade. E aí essa unidade vai ser definida no planejamento do processo, tá? Que aí esse gráfico ele é conhecido como gráfico U. Então ele vai controlar o processo
por um aspecto assim um pouco diferente desses dois primeiros. E o quarto gráfico que nós vamos comentar aqui é o gráfico do número de não conformidade por unidade, que é conhecido como gráfico C. Olha só, o 3 e o 4, eles são muito parecidos, tá? Então, aqui, ó, o 3 é uma taxa e o 4 é um número, só que é também por unidade, ó, os dois, tá? Então, só chamando a atenção aqui para a gente ver a semelhança entre os gráficos. O 3, o que está apresentado no 3 e no 4 são semelhantes, e o que está no 1 e no 2 também são semelhantes. A diferença está na medida, né? Então, vai medir o 1 e o 3, ó, o 1 e o 3 mede proporção, e o 2 e o 4 mede quantidade, tá? Então, essa é a diferença. Deixa eu falar antes de eu continuar, eu estou compartilhando as planilhas que eu estou apresentando na aula, que na aula passada sobre gráfico de controle para variável, eu compartilhei no AVA, então eu vou pedir para que vocês utilizem a planilha para produzir, refazer os exercícios que a gente faz aqui nesse nosso encontro, porque eu vou contar isso como uma participação na aula, tá? E aí eu vou contar isso como atividade, ou seja, eu vou pontuar vocês. Então, eu espero que vocês participem, eu considero que vocês estejam fazendo, tá bom? Tentem fazer sempre, tira um tempinho para estudar a nossa disciplina, tá? Em algum momento, mesmo que seja no final de semana somente, mas tentem fazer para acompanhar um pouco, pelo menos, do que é trazido aqui, porque aqui eu trago muitas ferramentas práticas aplicadas, né, no dia a dia das indústrias, né, das prestadoras de serviços e outros ambientes. Quando que são usados os gráficos de controle para atributos? A resposta para essa pergunta eu trago aqui, tá? Quando não se tem uma variável, né? Lembrando que uma variável aqui dentro da nossa disciplina se refere a uma medida numérica, ou seja, uma medida quantitativa, tá? E, em especial, uma quantitativa contínua, tá? Por isso que eu me refiro à medida, porque a gente está falando de medição, né? Velocidade, largura, comprimento, espessura, volume, tudo isso para a gente é uma variável dentro do controle estatístico da qualidade, tá? Quando a gente não tem informação ou quando o nosso processo não produz esse tipo de informação, a gente tem que recorrer. Quando não produz um tipo, produz outro, né? Alguma informação ele vai produzir. Então, se não está produzindo variável, certamente deve estar produzindo atributo, informação por atributo. E aí é quando a gente recorre ao gráfico de controle para atributo, porque não se produz informação do tipo variável, tá? Variável do processo. Ou então, quando ele produz a variável e também o atributo, também é possível esse contexto, né, acontecer isso. E aí, por livre escolha, se decide controlar ou acompanhar o processo por um atributo, tá? No caso, por exemplo, quando for mais prático, né? Controlar por um atributo, que é o que eu estou chamando aqui de característica. Exemplo, né? Um fabricante de medicamentos, então é uma indústria de fármaco, né? Ela vai controlar, por exemplo, o processo de produção de algum fármaco, e aí tem a intenção de controlar a característica da qualidade na embalagem, né? Por exemplo, da embalagem, na etapa da embalagem, verificando se a bula está ou não na embalagem, né? A bula é importantíssima. Assim, imagina se eu vou numa farmácia comprar um medicamento, qualquer que seja, se bem que eu sei que a gente raramente lê bula, né? Porque é chata, porque é muito extensa, é muito termo técnico, e aí, mesmo que a bula não venha, né, a gente percebe. Vou abrir lá uma caixa de pirona.
né? Que é um medicamento vendido sem controle, né? E aí, quando eu abri a caixa, por mais que eu não leia a bula, porque eu já faço uso, vamos supor, né, rotineiramente, né, da dipirona, eu vou perceber. Eu vou abrir a caixa e olha, a bula não está aqui, né? Eu vou estranhar, né? E isso, de certa maneira, é mal visto, né? É mal visto. Imagina, o fabricante, aí eu olho lá, quem é o fabricante desse aqui? É um genérico, a dipirona genérica, por exemplo. Aí eu vou olhar lá a indústria, estou lá, eu falei, vou ficar assim, se não está vindo bula, porque esse processo aí não está muito bem acompanhado, né? Por exemplo. Como eu disse, né? As ferramentas metodológicas, elas não são perfeitas. Não existe ferramenta perfeita. Em nenhuma área. Não existe, em nenhuma área, tá? Eu falo isso com toda certeza. Porque se existisse perfeição, a gente saberia, né? Mas não existe. Então, tudo tem a sua vantagem e também a sua desvantagem. Aqui no gráfico de controle para atributos não é diferente, né? Então, eu trago aqui nesse slide para registrar que esse método tem como desvantagem o fornecimento de informação que ele nos dá, que ele pode nos dar, ele é inferior à quantidade de informação que a gente poderia obter em um gráfico de controle para variáveis. Tá? Então, quando eu faço esse comparativo, né, entre um gráfico de controle para variáveis e um gráfico de controle para atributos, se eu olhar para a quantidade de informação que eu consigo resgatar desse método, né, desse procedimento, desse tratamento aos dados, eu vou perceber que para o tratamento por atributos é inferior em termos de quantidade de informação. Tá? E isso, de certa maneira, restringe, né? Restringe o acesso ao conhecimento do processo. Tá? E isso é visto como uma desvantagem. Tá? Não que seja ruim, né? É só uma restrição. Né? O método ele é um pouco mais restrito, né? Gráfico de controle para atributos, ele reproduz menos informação do que o outro. Tá? É só um aspecto dele. Vamos então começar a falar do primeiro tipo, tá? De gráfico de controle para atributos. Então, esse aqui é o primeiro tipo que eu vou comentar, tá certo? Eu estou com aqui o meu livro aberto, né, como sempre. Então, é o gráfico da proporção não conforme, tá bom? Que é conhecido como gráfico P, certo? Bora lá. Vou, então, apresentar as principais características desse gráfico de controle e eu também vou fazer exemplo, tá? Eu tenho tentado trazer sempre aplicação, sempre prática para os nossos encontros. Eu acho que isso enriquece o encontro, isso estimula vocês, eu acho, né? Pelo menos é a minha intenção, para que vocês pratiquem e para que vocês tomem gosto pela disciplina, né? A gente é uma turma pequena, então eu acho que vale a pena a gente explorar isso. Então eu sempre trago aqui durante as aulas, em algum momento eu vou ali no Excel, não que seja o único programa computacional que é possível produzir gráficos de controle, mas aqui é uma ferramenta muito útil, onde muitas empresas já possuem. Não adianta eu pegar um programa, por exemplo, o Minitab, o SPSS, ou outro programa qualquer, onde é um programa pago, por exemplo, tá? Pelo menos na aula, não adianta eu pegar esse tipo de software num primeiro momento, e sendo que não se teria acesso, vocês não teriam acesso em casa, no local de trabalho de vocês, então, mas uma planilha eu sei que geralmente tem, né, mesmo na nossa máquina pessoal, para a gente exercitar, certo?
Então, por isso que eu apresento no Excel. Vamos lá, então, ver quais são as principais características de um gráfico de controle para a proporção não conforme, ou do gráfico P. Primeiro, ele exibe a relação entre o número de itens não conformes. Vamos entender o que é não conforme, tá? Primeiro, não conforme é aquele produto, né, que está lá em manufatura, né, o produto, ou que seja um serviço, então, né, está em construção e em alguma etapa do processo ele é avaliado e é considerado como fora do esperado. Não está de acordo com o planejado, né, lá no planejamento da produção. Quando isso ocorre, quando eu vejo um produto, né, em alguma etapa assim, quando é feita a avaliação dele, a gente classifica esse produto como não conforme. Tá? Então, esse termo não conforme ele é bastante comum no controle da qualidade. Né? Então, quando a gente ouve falar em não conforme, e é bem genérico, vale para uma série de coisas, a gente pode considerar que o produto, né, o resultado ali avaliado, né, ele não está de acordo com o que a gente queria. Tá? Falando assim, de forma clara, né? E aí, voltando aqui, né? Exibe a relação entre o número de itens não conformes em uma amostra, então, em geral, é feito por amostragem, né? E o total de itens da mesma. Então, é feito uma transformação nos dados. Eu pego o número de itens não conforme e vou verificar o quanto ele representa do total de itens da amostra que eu estou avaliando. Isso vai me dar uma proporção, tá? Então, por isso que a gente chama, né, o gráfico de proporção não conforme. E como essas ferramentas do controle da qualidade estão muito embasadas na estatística, né, então elas são construídas a partir da teoria estatística, ou teoria de probabilidades. A construção do gráfico da proporção não conforme, ela tem por base matemática a distribuição binomial, ou base estatística, tá? Probabilística. A distribuição binomial é uma distribuição de probabilidades. Então, é uma função matemática que tem um aspecto aleatório, né? Então, tem uma cara matemática, né? Se a gente for olhar. E ela tem uma série de características que é atribuída, são construídas a partir da teoria de probabilidades. E a distribuição binomial, ela é a base para o gráfico P. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui nessa distribuição, certo? Mas é também porque eu acho que vocês devem ter visto essa distribuição em outras disciplinas. Vou citar aqui. A disciplina de probabilidade estatística, ela está prevista apresentar esse tipo de distribuição. A disciplina de processos estocásticos, se vocês não fizeram, ainda farão, né? E ela também fala da distribuição binomial, dentre outras disciplinas que eu não me recordo aqui, eu não sei, tá? Porque eu estou falando daquelas que eu já lecionei, por exemplo, dentro do curso de Engenharia de Produção. Continuando. Terceiro ponto. A fração não conforme pode ser expressa na forma decimal ou em porcentagem. Tá? Por que eu já estou trazendo isso como característica aqui, antecipando o número que vai ser produzido? Porque a gente vai produzir uma divisão, né? Uma quantidade de defeituoso dividido pelo total da amostra. A gente pode representar, pode divulgar o resultado, né? Direto, né, original da divisão, isso vai ter um formato decimal,
Ou se a gente multiplicar aquele resultado por 100, a gente vai ter a porcentagem. Já antecipo aqui que o uso da porcentagem é muito comum, porque olhar para um número percentual, a gente interpreta mais rapidamente, né? Ou mais facilmente. Então, é bem comum se apresentarem os resultados na forma de porcentagem. Quarto ponto, né? Quarto ponto. Construído, né? O gráfico P, ele é construído com amostras subsequentes. Então, a gente extrai várias amostras, né, do processo e elas são contínuas, tá? Sequenciais. Tá? Não tem isso, essa sequência também é óbvio, ela tem que respeitar o intervalo em que foi pré-concebido, né? Ou seja, pré-estabelecido. Por exemplo, eu faço uma amostragem de hora em hora, em um processo. Então, essa subsequência, ela vai ser de hora em hora, tá? E aí vai ter a mesma quantidade de elementos, tá? Então, esse desenho aqui, né, desse método é sempre coletar amostras do mesmo tamanho, tá? Ou seja, com a mesma quantidade de elementos. Isso a gente vai determinar em cada amostra aqueles itens que a gente considera como não conforme, né, para depois, e aí, como é a mesma quantidade, a gente vai dividir sempre pelo mesmo número. E isso vai permitir com que a gente faça a plotagem, né, plotagem, né, é o desenho, né, essa palavra vem até do inglês, né, o plot, o desenho, né, que a gente construa o gráfico lá da fração não conforme. Olha só, aqui também é conhecido o gráfico P, que é da proporção não conforme, ele também é conhecido como fração não conforme. Então, se vocês virem isso, fração não conforme para o gráfico P, não está errado, está correto também, porque ele também é conhecido desta forma, certo? Então, olha só, a fração não conforme, ela é... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidinho. Não, tudo bem. A fração não conforme, ou a proporção não conforme, ela é definida como a razão, ou seja, uma divisão, né, entre o número de unidades não conforme, como eu disse, na amostra D, tá? Então, tá lá, eu estou chamando de D maiúsculo, tá? Esse número de não conformes, só para ter uma representatividade. E o tamanho N da nossa amostra. Então, tem uma quantidade que eu chamei de D, que representa o total de itens não conforme em uma amostra. E quando eu divido pelo número de elementos da amostra, eu consigo obter a tal da proporção não conforme, ou a fração amostral não conforme. É a mesma coisa, tá? E aqui a representação, ó, simbólica é um P-chapéu, né? A gente chama de P-chapéu, tá? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem aqui, ó. É assim, ó, P com um circunflexo, tá? Então, isso a gente chama isso de P-chapéu. Por quê? Porque eu estou estimando a proporção não conforme em uma amostra, estou calculando em uma amostra. Se eu estou calculando em uma amostra, eu estou fazendo uma estimativa da fração não conforme populacional. Por quê? Porque eu não conheço, né, a fração não conforme populacional da população de itens produzidos, né, que é a população-alvo. E as amostras que a gente obtém, elas representam não só aquela amostra mesmo, né, em si, mas elas representam uma população, ou seja, uma quantidade maior. E aí esse gráfico, ele vai monitorar essa fração não conforme, por isso que ele é chamado de gráfico P, porque ele produz esse número matemático aqui, tá? Essa quantidade aqui. Por isso que ele é chamado de gráfico P. Tá aqui, né? Então, a gente vai obter, ó, eu coloquei agora um índice. Por que eu coloquei um índice? Porque a gente vai ter várias amostras, né? A gente vai ter várias amostras. Esse M aqui é para me dizer a quantidade de amostras que a gente tem. Aqui é uma amostra, né? Então, se a gente tem várias amostras,
aquele termo lá, que era P chapéu igual a D sobre N, ele vai ter que ter um índice para ele poder permitir que eu indique. Quando o I é igual a 1, é a amostra 1. Quando o I é igual a 2, é a amostra 2. Quando o I é igual a 3, é a amostra 3, e assim até a mésima amostra. Tá? Onde esse M aqui, nesse momento, ele é genérico. Eu posso ter 20, 25, 30. Em geral, a literatura sugere que se colete 20 a 25 amostras, mas isso aí vai depender do processo, sabe? Isso é a literatura, é o que a teoria diz. Mas existem processos de produção que isso é inviável, né? De repente, se produz um item muito caro, muito demorado, muito complexo de produzir, não vai dar para coletar 20, 25 amostras, por exemplo. Então, isso vai depender das características do processo, tá? A teoria diz assim, 20 a 25, mas isso tem que se adaptar para cada situação. E aí a gente vai estimar os limites de controle do gráfico, né, como eu mostrei na aula passada, a partir do que ele chama de média das frações. Tá? Então, eu vou conseguir calcular uma média das proporções, então a média das frações não conforme, de todas as amostras. Então, aqui eu vou ter uma fração não conforme para cada amostra, e aí eu vou poder pegar essa informação e fazer uma soma e dividir pela quantidade, que é justamente o que está aqui, ó, tá? Que vai me dar a fração não conforme média, tá? Que isso aqui, essa matemática que está aqui, nem precisa compreender nesse momento, porque vocês vão ver que na prática a gente vai conhecer melhor. Então, olha só, mas só para a gente não deixar isso passar batido, aqui é mais fácil de entender. Eu pego todas aquelas proporções que eu calculei, né, para a quantidade de amostra, então é uma proporção para cada amostra, e aí eu somo todas essas proporções e divido pela quantidade de proporções que eu somei aqui, né? Então, isso vai me dar a média, tá? Então, agora é um P barra, tá? Então, essa é a média da proporção não conforme. Então, é isso. Aqui a gente chama isso de estatística, porque é uma função dos dados, ó. Eu estou produzindo essa quantidade para os dados, né, que eu estou trabalhando, e ela vai estimar justamente o que a gente está querendo encontrar, né, que é a fração não conforme desconhecida. Por quê? Porque ela é desconhecida? Porque ela é populacional, e a gente não está trabalhando com população da produção, né, a gente está trabalhando com amostras, certo? E aí, quando a gente faz esses cálculos todos que eu acabei de descrever, a gente consegue calcular os limites de controle para produzir o gráfico. LIC, lembrando, é limite inferior de controle. LC é linha central. LSC é linha superior de controle. Que são esses três parâmetros que a gente vai construir para um gráfico de controle para fração não conforme. Então, veja como que ele é construído. Ó. É o P barra, que a gente já viu agora há pouco como calcular, então a média da fração não conforme, menos 3, então esse 3 ele vai mostrar, na realidade, a amplitude do intervalo, né? Então, menos 3 desvios padrão. Então, o desvio padrão é calculado com essa fórmula que está aqui, tá? No caso, para a fração não conforme. Porque ela é baseada na distribuição binomial, não vou entrar em detalhe aqui, então é por isso que a cara matemática do desvio padrão é essa. Então, é o P barra, que a gente está estimando com as amostras, e aí tem um produto, né? Aqui tem que está implícito. P barra vezes 1 menos P barra, que é o complemento. E esse produto a gente divide pelo tamanho de amostra, né? De uma amostra. Já que esse N ele é igual para cada amostra, essa conta aqui, ela vai dar para a gente o limite inferior de controle. De forma análoga, ó, a diferença é que aqui é a subtração e aqui é a soma, mas são os mesmos termos, né? O que muda é essa operação aqui, ó. Aqui a gente subtrai, aqui a gente soma. E a linha central, que é a própria média,
tá? Média da fração não conforme, que a gente está estimando. A gente vai ver exemplo, tá? Ainda. Isso vai ficar mais claro. Esses valores amostrais aí, ó, das frações não conforme, de cada um dos subgrupos, né? Entenda o subgrupo aqui como sendo cada amostra, tá? Dessas amostras subsequentes que eu comentei agora há pouco. Eles devem ser plotados. Então, a gente vai colocar isso lá no plano cartesiano, né? Vai poder construir no Excel, por exemplo, tá? E aí a gente vai colocar também nesse mesmo plano cartesiano esses limites de controle que eu mostrei como que se calcula, né? Acabei de mostrar, que ele está chamando aqui de tentativos. Por quê? Porque a gente vai testar se o processo está sob controle, né? Sob controle estatístico. E aí, a gente plotando essas informações aqui das frações não conforme, a gente vai conseguir enxergar, ter uma informação visual para avaliar o processo. Tá? Isso aqui é o que ele vai chamar de fase 1 da utilização do gráfico de controle. A gente não vai detalhar isso aqui, tá? Mas aqui é mais a título de informação. Quando os pontos excederem os limites de controle, que está chamando de tentativas aqui, eles devem ser investigados, né? Então, é aquilo que eu mostrei na aula anterior. Tem os limites, o inferior e o superior, a linha central, e aí tem lá, lembra que na aula passada de gráfico para variáveis, eu mostrei que existe um conjunto de regras que me ajudam a perceber se o processo está ou não fora de controle. Eu vou dizer assim, de forma análoga, aquilo ainda vale para aqui, tá? Que mesmo que a variável, ela mude, né? A informação, ela mude. Lá é uma variável, ou seja, uma informação quantitativa contínua. E aqui é um atributo, ou seja, uma informação não numérica ou uma quantidade discreta. Tá? Porque eu estou falando assim, meio um matematiquês, né? Pode ser que fique meio... muito técnico, muito pouco compreendido, sei lá, mas a gente vai já clarear tudo isso com exemplo. Tá? E aí a gente vai olhar, depois que construir o gráfico, é fazer um olhar crítico nele, né, uma avaliação crítica, para entender, porque aí a gente consegue ver se tem tendência a sair de controle, né? Então é por isso que o controle do processo, ele é muito mais eficiente do que o controle do produto. Porque quando a gente está controlando o processo, a gente consegue produzir com uma certa regularidade os gráficos, e aí a gente consegue antecipar problemas. Né? Quando a gente olha para o gráfico que a gente constrói, a gente olha o padrão em que o processo está acontecendo, está executando, a gente consegue ver para onde ele está caminhando. Se de repente a gente enxergar que ele está caminhando para um problema, né? Ó, ele vai sair de controle, vai sair de controle. Isso aqui já é um sinal, isso aqui já é um sinal. Então a gente já tem essa capacidade com essas ferramentas aqui. Tá? A gente antecipa. O que a gente faz quando enxerga isso, né? A partir daqueles procedimentos que eu mostrei na aula anterior e que a gente vai utilizar aqui de alguma forma. Tá? A gente vai poder fazer intervenções preventivas. Né? A gente não vai fazer intervenções corretivas, ou seja, o problema já aconteceu, agora é corrigir. Não. A gente vai fazer a intervenção, vai lá no processo, muda algum parâmetro, né, de produção, alguma forma de execução, algum tempo de realização, né, do processo, reduz, aumenta, né, enfim, mexe, né, no ambiente. Se forem descobertas causas atribuíveis para esses pontos, ele aí lembra que causas atribuíveis, eu não sei se eu comentei esse termo, mas causas atribuíveis é o mesmo que causas especiais. Lembra que eu mostrei causas aleatórias e causas especiais? Né? E aqui a gente está chamando de atribuíveis, tá? Para esses pontos que a gente observou que estão fora dos limites, também é muito fácil também saber que está fora de controle, basta ter um ponto fora dos limites. Isso aí, para a gente, não tem erro. Se viu isso acontecer, certamente o processo está fora do controle. O processo está fora de controle, para a gente, ele está fora do planejado.
né? Fora do planejado, isso quer dizer que ele vai me trazer resultados fora do que eu quero. E aí, isso não é bom, né? Para um processo produtivo ou de prestação de serviço que seja. Então, esses pontos, eles deverão ser descartados, isso naquele momento de fase 1, né? Imagina, quando a gente já está, por exemplo, já existe um processo produtivo de longo prazo, não dá para fazer isso, né? Até dá de alguma maneira, né? Mas eu suspeito que seja muito mais comum investigar por que ele está fora de controle, o que está acontecendo ali, né? Obviamente. E aí é readequar, né? Readequar o processo, né? O trabalho do controle de qualidade vai ter que ser revisto e readequado, né? Se necessário, ou então fazer a intervenção lá na produção. Se o gráfico de controle se basear em um valor conhecido ou padrão para a fração não conforme, que é o que vai sempre acontecer na prática, então vai ser desnecessário, em geral, o cálculo de limites de controle tentativas. Então, o que ele está dizendo aqui? O que eu acabei de falar, né? Isso aqui é quando a gente não tem ideia de como a gente vai... a gente não conhece o processo, porque ele nunca executou. Então, ele está começando, o trabalho é novo. Mas quando a gente já tem um trabalho que já tem um certo tempo, então a gente já tem informação histórica, né, guardada, armazenada, a gente não faz isso de descartar pontos, tá? E aí, com o conhecimento dos anos de trabalho, né, naquilo ali, né, naquele processo produtivo, obviamente, vai se ter uma ideia do que a gente vai chamar de valor padrão, né, ou melhor para a obtenção dos melhores resultados, tanto em termos financeiros quanto em termos de produção, né? Menor perda, né? Menor quantidade de retrabalho, produção de menos resíduos, descarte também menor, enfim, tudo melhor. Isso aí a gente consegue ter um valor, ou pelo menos um conjunto de valores, né, no caso aí, que podem ajudar a obter esses indicadores, né, os melhores indicadores. Como eu já disse, na prática, o real valor do P não é conhecido. Ele está dizendo aqui que é raramente conhecido. Então, a gente vai, óbvio, vai ter esse valor padrão, né? Ou a gente vai dar um chute, se for o começo, tá? Que isso aí vai representar o que a gente diz como valor alvo. Então, aquilo que a gente idealiza. Né? Isso aqui, se a gente ter essa proporção de não conformidade, é o ideal, porque aí a gente tem menor perda, por exemplo. Aqui existem algumas regras, que é meio que uma adaptação, tá? Daquilo que a gente viu lá no gráfico de controle para variáveis. São 4, lá eram acho que 10, né? Era uma quantidade maior. Então, olha só, como regra 1, se a gente tiver em um gráfico um ponto, cada ponto do gráfico, eu vou mostrar já um gráfico, e a gente vai fazer no Excel, representa uma proporção não conforme de uma amostra. Tá? E se um ponto estiver a mais de 3 sigma, sigma é o desvio padrão, né? A gente não vai conhecer o sigma, mas a gente vai ter o sigma estimado com a amostra. Isso aqui é 3 desvios padrão. Então, está fora dos limites, tá? 3 desvios padrão é fora do limite de controle, né? Isso em relação à linha central. É óbvio que a gente vai olhar para aquilo no gráfico e vai concluir que o processo está fora de controle. Essa regra 1, ela é, assim, muito direta, não tem como errar. Ela não é subjetiva, ela é muito objetiva. A regra 2 diz o seguinte: se 9 pontos consecutivos, aí é uma tendência, né? A gente vai observar a tendência. Se a gente tiver 9 pontos e esses pontos são consecutivos e eles estiverem no mesmo lado da linha central, seja para a parte de cima ou para a parte de baixo, a gente também pode considerar que o processo está fora de controle. Aí, não está fora dos limites, então, a rigor, poderia até errar numa análise e achar que o processo está sob controle, mas
9 pontos só do mesmo lado, consecutivos, ou 9 pontos consecutivos do outro lado, isso indica que o nível do processo está querendo mudar, né? E aí, quando ele está mudando, a gente está perdendo o controle. É isso, tá? Por isso que existe essa regra 2. A regra 3. Se 6 pontos consecutivos estiverem em ordem crescente ou decrescente, aí é um termo de crescimento, né? Ou decrescimento. 6 pontos subindo, tá? Consecutivos, ou 6 pontos descendo, a média do meu processo, o nível, né, do processo, a média dele, ou ela está diminuindo ou ela está crescendo. Tá? Então, é isso que a regra 3 vai me mostrar. Se a gente enxergar isso num gráfico. Regra 4 e última, se 14 pontos consecutivos, percebam que tudo é consecutivo, ou seja, um depois do outro. Estiverem alternando para cima e para baixo, 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 e isso acontecer em 14 pontos contínuos, né, consecutivos, a gente também pode concluir que o processo está fora de controle. Vamos lá e ver exemplo, tá? Aqui, por enquanto, é um exemplo só para a gente ver um gráfico, ainda não é com dados que a gente vai trabalhar. Mas logo mais a gente já trabalha com gráficos, com dados no Excel. Diz assim, o gerente de restaurante decide controlar um número de pedidos não conforme entregues. Então, a produção é alimento, né? Está produzindo um alimento. E aí é um restaurante, né? E aí o pedido é não conforme, ou seja, quando ele não vai com o que a gente pediu, né? Quando ele não vem batata frita, por exemplo, não vem frita em boa qualidade, né? Enfim, ou vem alguma coisa fora daquilo que a gente esperava, isso é classificado como não conforme. Tá? E isso vai ser um restaurante que faz um delivery, né? Então ele tem uma amostra, tem 50 amostras, tem algumas amostras que ele vai coletar, e cada uma delas tem 50 pedidos, tá? Então ele observa 50 pedidos numa consecução de observações por hora, né? Então tá aqui por hora, então de hora em hora ele vai ter lá, então achei até exagerado, mas é o que o exemplo diz, né? E ele vai observar quanto desses pedidos, né, em proporção, são considerados não conformes, ou seja, fora do padrão de produção. Né? Então, lá a gente tem um padrão aqui, né, de produzir para que saia tudo de um jeito. Né? É assim como funcionam os fast food, né, por exemplo. E aí, após a coleta das amostras, né, ele vai criar um gráfico P. Tá? Ele quer, então, acompanhar o processo de produção aí desses alimentos por um gráfico P, que ele quer analisar a proporção não conforme. E aí eu não tenho os dados, né? A gente não tem os dados, esse é um gráfico que está no nosso livro texto, mas está aqui o gráfico, já o resultado. Tá? Então, deixa eu aqui aumentar, olha só. Tá? Então, esse aqui é o gráfico. Tá? Então, olha só, aqui na linha de ordenados, então aqui o nosso plano cartesiano, né? Um R2. Então, a gente tem aqui no eixo Y as proporções não conforme, e aqui no eixo X temos as amostras. Então, ele coletou 25 amostras, então, né? Tá ali no texto não tinha quantidade de amostras, né? Mas tinha só o tamanho de cada uma delas. Então, são 25 amostras, né? 1, 2, 3, até a 25. Então, cada ponto aqui representa uma amostra. E aqui eu tenho a proporção de não conformes. Então, cada bolinha que está aqui, ó, representa a proporção de não conforme em cada amostra. Então, na amostra 1, tem em torno de 0,08 ou 8% dos alimentos produzidos eram não conformes, ou seja, estavam fora da regra, né? Não estava de acordo com o padrão de produção. Aí já caiu aqui, olha, na segunda amostra, fração não conforme, né? Era, proporção não conforme era em torno de 2%, aí aumentou aqui um pouquinho, aqui caiu, ó, o que bateu,
né? É porque é zero, né? Não tem proporção menor que zero, então quando acontece, aqui é um gráfico, inclusive que quando a gente tem uma linha da proporção aqui no zero, a gente considera que ele só tem um limite de controle, que é o superior. Porque, às vezes, pode acontecer, como a gente está trabalhando com dado amostral, às vezes pode acontecer, e aí o limite inferior, ele é calculado com aquela diferença, né, entre aqueles dos dois termos lá, né, a proporção média e menos 3 desvios padrão. Isso pode acontecer de a gente obter um resultado amostral de proporção negativa. E isso na prática ou na vida real não existe. Quando isso acontecer, a gente, para superar esse problema metodológico, a gente considera como proporção a linha do zero, tá? A linha do zero. Então, possivelmente é o que tem acontecido aqui. E aí percebe que aí vai mudando. Então, em cada amostra, a gente calcula a proporção não conforme, tá? Até chegar na quantidade de amostras que ele coletou por hora, né? Então, em 25 horas, então, de hora em hora, ele acompanhou o processo, tá? Percebe aqui, ó, um crescimento aqui, ó. Lembra que uma das regras era 6 pontos, né? Deixa eu até voltar aqui. Eram 6 pontos crescentes. Então, aqui a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, olha. Exatamente 6 pontos aqui, ó. 6 pontos. Acho que ele fez isso de propósito, para exemplificar. Quando a gente olha para isso, ó, tá vendo uma tendência de crescimento aqui, ó? Tendência de crescimento. Isso aqui, ó. Isso aqui, daqui para frente, ó, percebe que tem um negócio meio estranho aqui, uns desenhos aqui, ó. Aqui tudo abaixo, então quantos pontos abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 9, que também era uma era outra regra, né? Então tá tudo aqui embaixo. Então tá estranho esse gráfico, tá? Tá estranho. Ele tá estranho, o que que ele diz aqui, ó, no texto? Ao analisar o gráfico, o gerente, né, lembra que a gente está falando de um restaurante, né? Então, o gerente do restaurante, ele identificou um padrão não aleatório, 6 pontos em uma linha, todos crescentes. E aí, esses 6 pontos estão aqui, ó. Estão exatamente aqui. Né? Amostras 9 até a 14. Então, é isso mesmo, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, isso é a regra 3. Tá? A regra 3 que diz isso. Se a gente identificou... Isso aqui é o suficiente. Tá? Isso aqui é o suficiente. Mesmo que eu tenha chamado a atenção para essa outra parte aqui, nem precisa olhar mais. Só isso aqui que a gente já encontrou já é o suficiente para a gente dizer que existem causas especiais, né? Causas especiais aí atuando no processo. Então, a gente precisa ver onde que está o problema, né? O gráfico de controle, ele só nos diz que o processo está fora de controle. Ele não diz nada mais além disso. Então, é preciso fazer outras investigações. E aí tem aqui os cálculos. Ah, sabe o que eu não comentei? Né? Ah, peraí, não era aqui não, era aqui ó, que eu queria. Eu não comentei sobre os valores. Ó. O limite inferior de controle aqui é 0, da proporção. A linha central, que é a média das proporções de cada amostra, das amostras. E a linha superior aqui também. Que aí tudo calculado de acordo com a matemática que eu apresentei agora há pouco. Certo? Então, vamos lá para um exemplo 2. Um fabricante de produtos de higiene pessoal inspeciona o kit, né? Esse kit que ele produz, após o processo de montagem. Então, o controle de qualidade aí vai ser lá na montagem do kit. Tá? Então, ele vai ter amostras, cada uma delas com 120 kits, né? Então, possivelmente seja um lote, né? Os lotes lá de produtos. E os resultados vão ser apresentados na tabela a seguir. Construa o gráfico P para estes dados e interprete. Então, olha só.
Aqui eu já estou mostrando os dados, mas eu posso mostrar também no Excel já para a gente ver como é que faz. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, tá aqui o gráfico, a gente vai replicar esse gráfico no Excel, e tá aqui os dados, olha, amostra 1, amostra 2, até a amostra 25, tá? Lembra que essas... Professor, oi? Faz um favor para mim, descompartilha e compartilha de novo, porque para mim não está aparecendo o gráfico, eu já mudei, já não está aparecendo aqui. Faz favor. E agora? Apareceu? Não, para mim não. Eu vou sair e vou mudar o navegador para ver. Tá bom, tá. Vou esperar por você. Tá. Vamos esperar um pouquinho, Alan. Então, enquanto isso, eu vou tirar um minutinho de intervalo. Tranquilo, professor. Johnny, Johnny, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar você da sala, aí você entra de novo. Pronto, eu removi ele. Vamos ver se ele volta. Então, vamos fazer um minutinho de intervalo, a gente volta. Alan, você enxerga o meu slide? Eu estou vendo sim, professor. Que estranho, né? Vamos ver se ele volta. Às vezes é a internet que dá uma instabilidade, né? Porque às vezes, poderia ser a minha. Não, mas como você está vendo, eu acho que foi a dele. Ah, deve ser. Né? Então, A minha aqui ver. está normal. Você enxerga, então, o meu slide, Sim, né? O tô vendo o gráfico, gráfico. ela. Justo no momento que a gente ia fazer um exercício no Excel, eu vou Então, esperar um pouquinho para ele voltar, porque acho que vai ser interessante essa parte aqui. Então, acho bom que ele participe. Vou esperar mais um pouquinho. Pronto, voltou. E agora? Você está vendo o meu slide? Agora sim, professor, agora tá fera. Então, tá bom. Então, bora lá. Olha só. Deixa eu ver. Então, esse gráfico aqui a gente vai fazer no Excel, tá? Então, tá aqui os dados. Depois eu compartilho com vocês a planilha. Mas deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Tá? Então, fazer um outro tipo de compartilhamento. Então, tá aqui. Vou abrir. Esse aqui é o dado da farmácia, né? Cadê?
Cadê? Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Só um pouquinho. Do fabricante, né? Então, gráfico P. É o exemplo do gráfico P. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos abrir. Então, a gente tem que vir aqui. Vamos só ver aqui. Tá. A gente vem aqui nas aulas. Vem aqui, ó. Gráfico C. Sabe que agora eu não lembro. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se são esses dados. 4, 2, 2, não é. Não é. É bom que a gente já deixa ele aberto aí. Abrir. Aqui. Gráfico, eu acho que aqui é do gráfico 1. Também não é. Nossa, devia ter deixado essas coisas abertas antes. Esse aqui. Esse aqui, olha, o último. É sempre assim, né? A lei de Murphy, né? Então, olha só. Então, 22530. 22530. Então, aí a gente vem aqui, aumenta bastante. Então, essa aqui, ó. Então, eu vou só fazer assim, vou congelar aqui, só para a gente não perder esse cabeçalho. Então, tá aqui. Então, a gente tem aqui esses dados, a gente tem 25 amostras, né? Olha só. Então, por exemplo, na amostra 1, de tamanho 120, né? Por que é 120, hein? Aqui, ó. Ele diz que cada uma tem 120, né? Cada uma tem 120. E aí, a gente vai obter a proporção, lembra lá do aquele P-chapéu? Vou chamar assim, tá? P-chapéu para representar a proporção não conforme dentro de cada amostra. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse 2, vai dividir por 120, porque é o tamanho da nossa amostra, né? Cada amostra. Então, a gente tem 25 amostras, cada uma delas tem uma quantidade de itens não conforme. Então, na primeira amostra de 120 kits, ele encontrou 2 que estavam fora do padrão. E esse 2 dividido por 120, né, que é isso, ó, 2 por 120, representa a proporção não conforme. Para a gente calcular para as outras amostras aqui, é só fazer assim, ó. Tá vendo aqui o canto inferior direito com o mouse? Clica 2 vezes, ó. Foi isso? Deixa eu ver. Não. Por que ele está fixando, hein? Olha, ele está me fazendo eu passar vergonha. Então, deixa eu ver. Que estranho. Não era. Era para ser assim, igual a isso dividido por 120. Será? Tá. É que eu fiz ali 2, né? Entendi. Eu que errei. Então, é assim. Igual a... Aí a gente clica na célula e divide por 120. Tá bom. Então, agora vai. Então, de novo. Pronto. Eita. A gente já tem a proporção, né? A proporção não conforme de cada uma das amostras. A gente consegue obter a média disso aí. Como é que a gente obtém a média? Vou até tirar assim. A média disso aí. A gente obtém a fórmula. Média. Por isso que eu gosto do Excel, porque ele tem um monte de fórmula pronta já. Então tá aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ó, usei a fórmula da média. Igual a média. Sempre que a gente vai aplicar a fórmula pronta, a gente coloca o sinal de igual antes. Aí eu vou com a seta aqui do mouse, ó. Aí eu seguro com o botão Shift e vou até lá em cima. Pronto. Desci um pouquinho, fecho o parênteses. Tá aqui a fórmula, bem aqui, ó. Bem aqui. E aí aperto Enter. Pronto, tá aqui a média. Tá? Será que eu consigo dar um zoom aqui? Não sei. Queria trazer, sabe? Queria bem aqui, olha, o zoom. Deixa eu ver. Zoom. Não tem um negócio. Lupa. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Será que eu consigo? Vamos ver. Eu fico inventando as coisas aqui na hora da aula. Epa! Olha aí.
Será? Vocês estão enxergando aqui? Aumentou aí para vocês a tela? Aí, Sim, professor. olha, tá vendo? Eu vou descobrindo as coisas também, tá? Olha, tá aqui, ó. Que bacana, né? Vocês são meus cobaias. Pronto. Olha que legal. Muito bom. Então, o que a gente quer fazer mesmo? Os gráficos de controle. Lembra que a gente tem que calcular... Então, vamos guardar essa informação aqui, ó. Tá? Vamos guardar essa informação aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o P barra. Tá? Vou chamar assim, tá? P barra, lembra que era a média da fração não conforme? Então, vou chamar isso aqui assim. Deixa eu só afastar isso para cá. Ah, que bacana. Eu vou aprendendo também, viu, as coisas aqui. Essas coisas. Então, vou salvando para não perder. E a gente vai calculando os limites de controle, né? Então, a gente faz assim, ó. Limite inferior de controle, né? Só que antes, sabe o que a gente tem que calcular? O desvio padrão. A gente tem que calcular o desvio padrão, tá? Então, vou fazer assim, ó, desvio padrão. Lembra como era a fórmula do desvio padrão? Era a raiz quadrada. Então, eu vou voltar aqui no slide, tá? Então, deixa eu tirar isso daqui. Peraí. Slide, voltar um pouquinho para vocês verem. Essa fórmula aqui, ó. P barra vezes 1 menos P barra dividido por N, raiz quadrada. Isso aqui é o desvio padrão que eu quero calcular. Então, aqui no Excel, é isso aqui, ó. Igual, raiz, né? Do P barra, então P barra é isso aqui, vezes, abre parênteses, 1 menos o P barra, então isso aqui de novo, né? Isso dividido por 120, que é o tamanho da nossa amostra. E aí eu fecho. Pronto. Está aqui o desvio padrão, né? Ah, como que ficou, professor? Vamos ver aqui, ó. Aí a gente aumenta. Aqui, ó. Tá aqui a fórmula, ó. Aqui a fórmula. Se a gente clicar aqui, ó. Ó, aqui aparece a fórmula, ó, também. Tá? É essa fórmula que eu usei. Depois eu vou compartilhar com vocês essa planilha, tá? Para vocês terem isso tudo aí. Só que aí vocês fazem o seguinte. Por que eu estou fazendo essa aula no Excel assim mais aplicada? Que é para vocês verem o vídeo, ficar gravado, e eu disponibilizo a planilha, e vocês façam, né, numa outra planilha, usando essa aqui como gabarito, por exemplo. E aí a gente vem aqui para calcular o limite inferior de controle. Lembra lá como que era o limite inferior de controle? Isso aqui, ó, P barra menos 3 vezes o desvio padrão, né? Então, a gente faz assim, ó. Então, igual P barra, a gente vai lá embaixo, pega o P barra, menos, tá aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó. 3 vezes, 3 vezes asterisco, o desvio padrão, né? Então, aí eu aperto Enter e tá aqui, ó, o cálculo, né? Então, ficou negativo, é por isso que vai ficar no zero, quer ver? Quando a gente passar aqui, ó, só para o superior é mais. Quer ver? Deixa eu olhar lá o gráfico pronto. Aqui, ó, vai ficar no zero, ó, porque ficou negativo ali. Então, não tem proporção negativa, né? Então, tudo bem, não tem problema. Aí, só para a gente precisa fixar isso aqui, porque senão essas coisas vão mudar. Então, fixar é apertar clicar ali e apertar F4, aí ele cria... Espera aí, desculpa. Aqui, ó, aperto o F4, aperto o Enter, porque ele coloca esse cifrão aqui na frente do C, que é a coluna, e o 27, que é a linha. Então, ele fixa nesses lugares. Aí, clico aqui também F4 para ele fixar, pronto. E aí, eu desço isso aqui, ó, até a amostra 25. Que aí fica tudo o mesmo valor, né? Só que como ele tá assim, vou colocar bem aqui, ó, L e C, ele vai ser 0, tá? A gente vai ter que usar o 0. E vai ficar aqui. A linha central, o que é a linha central? Lembra que era o P barra? A linha central era o P barra, então é só ir lá buscar, ó, o igual aqui e a P barra. Pronto. Tá aqui.
Aí a gente fixa F2, F4, aperto Enter, pronto, fixei. E aí só descer, ó, até a linha, aqui a amostra 25, ó, tá? Então eu vou salvando, porque senão, para a gente não perder, cadê vocês? Estão bem aí? Tá tudo bem? E a linha superior de controle. Lembra lá que era P barra mais 3 vezes o desvio padrão? Então é isso que a gente vai fazer. Igual P barra mais, tá aqui, ó, tá aparecendo a fórmula aqui, 3 asterisco o desvio padrão. Então, calculou, ó, tá aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,6, ó, tem alguma coisa diferente ali. Aqui é 0, o P barra 0025, nem olhei, deixa eu olhar. O nosso dá um pouquinho menor, então não sei o que ele fez lá, mas tudo bem, é só exercício. Aí a gente vai fixar aqui essas coisas, cliquei em cima, F4, aqui também F4, aperto Enter, e aí desço. Agora a gente vai pegar essas 3 colunas aqui, né, para construir as linhas, né? Então a gente vem aqui, ó, marquei, né? Viram que eu marquei? Venho aqui inserir gráfico de linha. Cliquei. Cadê o gráfico? Tô aqui, ó. Só que vamos levar ele lá para... Cliquei com direito, tá? Cadê? Bem aqui, ó. E aí a gente move. Move para uma nova planilha. Só para a gente poder enxergar mais, tá? Então, tira esse título. Tá? Então, vamos fazer assim. Depois eu aumento aqui, né? Depois eu aumento aqui. Deixa eu ver. Aqui a gente vai e aumenta, muda a cor da fonte, ó, vê que aí a gente vai melhorando aqui, tá? Aumenta o tamanho da fonte, olha só. Aí agora sim, ó, né? A gente tira essas linhas de grade que a gente não quer, deixa só as linhas de controle. O que mais que a gente faz? Vamos aumentar um pouquinho mais. Aqui. E aí a gente vai plotar agora os pontos, né, que são as proporções. Então a gente clica com direito aqui, ó, selecionar dados, aí a gente vai adicionar. A gente vai adicionar o nome da série, vamos colocar assim, ó. P, vou chamar de P. Proporção. Vou chamar de P. Aí a gente clica aqui, ó, nos valores, vai lá na planilha e seleciona aqui os valores de P, né? E aí a gente segura o Shift, desce com a seta, até a amostra 25 aqui, ó. É a amostra 25. Abre a caixinha de volta e clica OK. E aí clica OK aqui. Então, apareceu. Vamos ver se está parecido com... Tá, mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Deixa eu ver, o nosso aqui, ele deu 0,6. Aqui, ó, na amostra... porque os valores aqui dá diferente, olha. O LSC que ele calculou aqui deu 0,6776. Tá errado isso aqui, né? Tá errado, ó. Porque aqui, ó, é 007. E aqui já tá diferente, ó. Isso aqui que tá errado, tá? É isso aqui que tá errado. Então, vamos ver. Que amostra que é aquela ali, ó? Amostra 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amostra 9. A nossa amostra 9 é essa aqui, quer ver? Será? Ponto 7. Tá bem diferente. Ah, não, tá aqui, olha. Entendeu? Entendi. Tem fora aqui, ó. Só que não é. Vamos colocar aqui os pontos. Aí a gente faz assim, ó. Clica com o botão direito, formatar a série de dados. Aí vai abrir essa opção aqui. A gente vem bem aqui. Clica no marcador. E aí abre aqui a opção de marcador. Clica no interno.
Pode ser esse mesmo aqui, a gente só aumenta o tamanho dele. Vou colocar um tamanho bem grandinho. Deixa eu ver. Tá bom. E aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é o nosso 7 que está fora do controle, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos mudar a cor dessa linha aqui. Vamos pintar de preta. E aqui a gente aumenta aqui, ó. Tá vendo? Essa linha preta aqui, ó, é o limite superior de controle. Tá? Ó, tem 2 pontos aqui, ó, fora. Né? Então tá diferente, né? Ele errou alguma coisa aqui. Porque com esses dados aqui, e considerando esse número de amostra, tem um erro aqui. Mas vamos considerar que o nosso está certo. Cadê aqui, ó? Acho que aqui a gente tem também, aqui, ó, deixa eu ver, epa, isso mesmo. Aí a gente pega a linha, a gente muda a cor e engrossa ela. Ó, o nosso limite, né, ó, inferior e a linha central, a gente deixa, vamos pintar de vermelho ela. Deixa vermelho. Linha central. E aí a gente dá uma engrossada nela. Pronto. Então tá ali, ó. A gente pode até colocar... Vamos deixar assim só para ele ficar lá, né? Então olha que bonitinho que ficou, né? E vamos aumentar aqui, ó. Olha só o nosso gráfico, olha. Tá aqui, ó, o nosso gráfico. Prontinho, olha. Fica legal, né? E aqui, ó, tem até a legenda aqui, olha. Aqui são as amostras. Aqui é a fração não conforme, a proporção. Fica bem legal, né? E aí a gente diminui aqui, ó. Né? Então, os dados estão aqui, olha. Cadê? Volta aqui, ó. Tá tudo aqui. Né? Vendo que foi bem simples, né? Muito fácil fazer isso no Excel, tá? Então, vamos voltar aqui. Acho que eu vou fechar a lupa, tá? Depois a gente volta para o Excel. Então, é isso. Ali um exemplo de fração não conforme. Ficou legal? Ficou, né? Eu tô dizendo. Ó, professor, você tá fera no Excel, hein? Não, não. Vamos para o outro tipo? A gente tem tempo. Ah, tem tempo aí. Vamos para o gráfico de unidades não conforme. Deixa eu descompartilhar aqui. E aí eu vou compartilhar de outra forma, tá? Depois que a gente for para o Excel, a gente volta para aquele compartilhamento. Então, a gente vai para o gráfico de unidades, que é o tal do gráfico NP. Tá? Cadê? Vai, tio. Mudou aí. Então, vamos falar das características dele. Ele tem a fundamentação equivalente ao gráfico P. Lembra que a gente falou que o gráfico... Lembra que eu mostrei 4 gráficos, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Aí eu falei, o 1 e o 2 são... eles têm a mesma proposta, assim. A metodologia deles é parecida, o 3 e o 4 também são parecidos entre si. Então, é por isso que é o que ele está dizendo aqui, aquilo que eu já disse antes. Tem a fundamentação equivalente ao gráfico P. Porém, em vez de controlar a proporção não conforme, ele controla o número de elementos ou de itens não conforme. Então, ele não vai calcular uma proporção, mas aí ele vai calcular uma quantidade. Que nem é aquilo que a gente estava ali fazendo já. Ó, N vezes o P. Tá? N vezes o P. Aí aqui são os parâmetros, limite inferior de controle, dado por essa fórmula aqui, porque também está baseada na distribuição binomial. Linha central vai ser N vezes o P, tá? E a linha superior vai ser igual à inferior, com exceção de que aqui é soma, tá? E aqui é o desvio padrão, tá? Aqui é o desvio padrão. Essa raiz quadrada e esse cálculo aqui dentro é N vezes P, vezes 1 menos P. Lembrando que esse P aqui tudo vai ser estimado, porque a gente vai usar a amostra. O populacional a gente nunca conhece, né, na prática. Né, o que ele diz aqui, se o valor padrão de P não estiver disponível, então a gente calcula um P barra, que é justamente a média, né, das frações não conformes, certo? Para estimar esse P. Então, basicamente é isso. Depois a gente vê exemplo, tá? Depois a gente vê exemplo dele. Vamos ver o outro gráfico. O gráfico C,
tá? Eu passei um pouquinho rápido, porque o nosso material, inclusive, ele fala bem pouquinho dele, tá? Mas a gente vai ver exemplo ainda, tá? Vai ver exemplo. Quer ver? Pera lá. Depois a gente vê exemplo, tá? Depois a gente vê exemplo. Eu queria fazer já, mas depois a gente vê. Vamos falar sobre o terceiro tipo, né? Então, esse aqui, ele muda um pouquinho a proposta, tá? Então, vai ser o gráfico do número de não conformidades, tá? Que na realidade é de unidades não conformes, tá? O nome está um pouquinho diferente aqui, mas, não, desculpa, de não conformidades, que vai ser o tal do gráfico C, que ele vai estimar a quantidade de não conformidades por alguma medida, por metro quadrado do produto, ou, vamos supor, se eu produzo para-brisas, por exemplo, né, eu vou ver quantos trincados acaba saindo dos meus no meu produto, então o número de trincados ali que sai no para-brisa, né, de carro, por exemplo, ou algum produto onde eu não quero contar os defeitos, né? Na realidade, esse não conforme é um defeito no produto, não assim número de defeitos puramente, mas eu quero encontrar um número de defeitos no produto, né? Num produto. E aí vai quando eu vou definir qual é a dimensão que eu vou utilizar. A distribuição de probabilidades vai mudar um pouquinho, tá? Do 3 e do 4, a gente vai mudar para uma distribuição de Poisson. Tá? A Poisson, ela é uma distribuição de probabilidades que mede, né, a taxa de ocorrência por unidade de medida. Ou seja, eu quero encontrar, por exemplo, a média de carros que passam num determinado ponto de uma rodovia, né? Ou o número de defeitos por dia na produção, né? Numa linha de produção. Número de defeitos por produtos por dia, e aí a unidade de medida aqui, a dimensão é o dia, e aí, quando a gente vai usar uma metodologia quantitativa para fazer gráfico ou um outro tipo de análise estatística, a gente muda a distribuição de probabilidades para distribuição de Poisson, tá? Como características desse gráfico, a gente vai ter que a intenção dele é monitorar o número de não conformidades, aí a gente vai chamar de defeitos agora, né? A gente vai poder falar que isso numa unidade de inspeção, ó, como eu disse, está baseado na distribuição de Poisson, saiu da distribuição binomial e agora está sendo usada uma outra distribuição de probabilidades. Esse gráfico é indicado quando a gente tem a intenção de controlar os defeitos presentes em um meio contínuo, né? E esse contínuo é justamente essa medida, essa unidade de medida que a gente vai levar em conta, não mais por produto, né? Quantos defeitos, não importa em que espaço ele se distribui, tá? Ele é útil para controlar processos como, vamos supor, além de tudo que eu já exemplifiquei, o número de falhas por área, quando produzo placas de ferro, por exemplo, né, o número de trincados num para-brisa, número de imperfeições por metro linear de um condutor elétrico que é fabricado, dentre outros exemplos. Aqui, eu tenho o cálculo dos parâmetros, né, que ele chama de parâmetros, né, que é o limite inferior de controle, a linha central e o limite superior de controle. A fórmula matemática é um pouco diferente. É um C barra, ou seja, uma média, menos 3 vezes um desvio padrão que ele vai estimar. Lembrando que a gente vai estar baseado na distribuição de Poisson, então essas contas vão mudar um pouquinho. A linha central vai ser a média do C, né, o C barra, o estimado, que é nada mais do que uma média. Número de defeitos por unidade lá, né, considerada, dividido por K, onde esse K vai ser justamente a quantidade de amostras. Então, no fim das contas, vai ser semelhante. Esse sigma chapéu aqui, índice C, é o desvio padrão estimado pela amostra, que vai ser a raiz quadrada desse C barra.
Isso aqui acontece justamente por causa da distribuição de Poisson, tá? Da distribuição de Poisson, que a gente vai calcular. Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, um fabricante de celulares controla o número de defeitos na tela de smartphones. Então, é na tela. Então, quantidade de defeitos por tela produzida, né? De aparelho, ao longo do processo. Então, o controle dele de processo é feito aí. A tabela a seguir apresenta o resultado de 20 amostras. Então, aqui, ó, a gente tem a amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E tem 20 amostras, onde cada uma delas tem a quantidade, olha só, né, de defeitos por tela, e aí tem o tamanho, né? Então, ó, de 6, ele encontrou a amostra é 6 celulares, tá? Então, a nossa unidade amostral é a quantidade de celulares. E aí, é o número de defeitos por tela. Tá? Então, olhando na tela, então encontrou que tem 4 defeitos nessas 6 telas analisadas. É isso. Tem 0 defeitos aqui na segunda amostra em 7 telas analisadas. Então, percebe que aqui ó, o tamanho de amostra muda. Não é fixo como lá para o gráfico P e para o NP, né? Lá tinha que ser fixado, aqui não. Tá? Aqui não tem essa exigência. E aí calcula aqueles limites de controle, tá? Então, vamos lá. Vamos ver no Excel? Deixa eu só ver se eu estou com... Eu acho que eu já estava com ele aberto aqui, gráfico C, tá aqui, ó, 408.14.4, deixa eu só ver aqui, ó, 408.14.4, então é esse aqui, então eu vou só descompartilhar com vocês, e aí eu compartilho de outro jeito, aqui, pronto, então tá aqui, ó, então eu vou aumentar aqui a amostra, aqui tá aqui o C, vou só colocar um negrito aqui, e aqui a gente fixa. Congelar, deixa eu tirar isso daqui. E aí a gente precisa calcular a média, lembra lá que é a soma desses defeitos dividido pela quantidade de amostras, né? Então a gente pode fazer assim, ó, se a gente tem 20 amostras, a média, é só obter a média aqui mesmo, né? Média disso aqui. Pronto, 8,1, vamos ver se é isso. É isso aqui. Cadê? 8,1, isso mesmo, 8,1. Então, o C barra é 8,1, tá? Então, aqui ele vai dizer que é 0, possivelmente deu algum número negativo, né? Possivelmente, porque a gente está falando de fração de número, não existe número de defeituosos abaixo de 0. Menos 5 defeitos, o que é isso? Não tem sentido prático, né? Então, quando isso acontece no cálculo, a gente sobe para o 0 e fixa aí. Então, vamos lá, quer ver? Vamos ver, ó, L e C, lembra lá do cálculo que era? Então, vamos voltar aqui, ó. Era esse aqui, ó. C barra menos 3 vezes o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada do C barra que a gente acabou de calcular. Então, é a raiz quadrada desse número aqui. Então, vamos chamar só de DP, tá? Só para a gente ter isso aqui. A gente faz assim, ó, para ficar mais bonitinho. Deixar organizado aqui quando eu for compartilhar com vocês. Desvio padrão, ó, DP é desvio padrão. Vou deixar aqui gravado. É igual a raiz, abre parênteses, da média. Fechou. Então, 2,84, então deixa isso aí. Então, a gente vem aqui, ó, e aí, igual ao C barra, cadê C barra? Tá aqui, né? Menos, ó, a fórmula tá aparecendo aqui. 3 vezes o desvio padrão. Tá aqui. Aí aperto Enter. Aqui, ó, deu negativo, ó, sabia? Então, na realidade, quando eu fizer isso, deu negativo, eu coloco o LIC como 0, né? E aí a gente aperta o Enter aqui e desce. Até a linha da última amostra, que é 20, ó. A gente tem 20 amostras. Deixa aí, tudo 0.
né? A linha central vai ser o próprio C barra, né? Então, vai ser igual ao C barra, que é 8,1, né? A gente só clica aqui e clica F4 para fixar, ó, cifrão, cifrão, aperta o Enter e clica aqui, ó, no canto inferior direito, desceu. Tá? Deixa eu olhar o horário aqui. LSC, linha superior de controle. Lembra lá que é o C barra mais 3 vezes o desvio padrão. Então, é igual C barra mais, está aparecendo aqui a fórmula, 3 vezes o desvio padrão. Então, é isso ali. Então, deu, ó, 166381. Vamos conferir? Quer ver? Bora ver se é isso mesmo. Ó, 1664, é isso mesmo. Ó. Então, agora parece que está funcionando. Então, a gente clica 2 vezes, F4 aqui e F4 aqui. Aperta o Enter para fixar. Salva sempre, salvando sempre, porque senão perder isso é um saco, né? Então, a gente já tem os limites de controle. A gente seleciona as 3 colunas aqui, ó, selecionei. Venho aqui no inserir, insiro o gráfico de linha, ó, esse aqui. Pronto, olha que bonitinho ficou, né? Então, vamos levar ele lá para uma outra, vou mover para uma outra planilha para a gente poder enxergar mais. Pronto, tira esse título daqui. Vamos abrir a lupa, só para deixar lá já de prontidão. Né? Pronto, deixa ela aí de prontidão para a gente apagar essas linhas de grade aqui, ó. Espera lá, o que que eu fiz? Ah, tá aqui, é isso. E aí a gente muda, aí é florear, né? Pintei de preto, vou aumentar aqui, ó, pronto, tá aumentando, né? Aí a gente clica aqui nisso, clica com o botão direito em cima, formatar a série de dados, clico aqui nessa lata de tinta, e aí na linha aqui, ó, a gente muda a cor dela para preto e dá uma engrossada nela. Vamos pôr para 5, vai ficar bem forte. Aqui a gente fez, vamos fazer como fez no salvando, hein? Ó, já está aqui, então a gente muda para vermelho, a linha central. E aí a gente enlarguece ela aqui, ó, para 5 também. E aqui essa linha de baixo, opa, não, aqui, ó, pronto. Pinta de preto também, para ficar igual a linha superior. E aí a gente dá uma enlarguecida nela aqui também, ó, para 5 pontos. Pronto, tá aqui os limites, né? A gente salva. O que está faltando aqui? Faltando os valores de cada amostra, né? Então, a gente clica com direito, selecionar dados, a gente vai adicionar aqui uma série de dados, vamos chamar aqui de C, né? De C, que é o gráfico C que a gente está produzindo. Valores da série, clica aqui nessa caixinha e vai lá na planilha. E tá aqui, ó. A gente vem aqui em cima, clica do primeiro valor, segura, aperta o Shift e desce com o botão da seta para baixo, até a amostra 20 e pronto. Aí volta aqui nessa caixa, expande ela e clica OK. Então já tá ali, ó, o C. Aí é só clicar o OK. Ó, tá ali, vamos só comparar. Ah, agora tá bem parecido. E tem um ponto aqui fora, ó, né? O que que tá faltando aqui? A gente tem os pontos aqui, né? De cada amostra. A gente clica na linha amarela, clica aqui no marcador, opções de marcador e clica aqui no interno. Ou pode ser no automático. Não, no automático senão a gente não deixa a gente aumentar o tamanho. Vamos colocar o interno. Aí a gente aumenta aqui, ó, para 13, 14, ó. Aqui, ó, os pontos. Né? Então, tem um ponto fora de controle aqui, ó, fora do controle do limite superior. Então, esse processo aqui está fora de controle. Né? Vamos aumentar aqui, ó, para vocês verem, ó, o gráfico. Fica legal, né? Olha só. É bem fácil fazer isso no Excel. Construir o gráfico é facinho no Excel, por isso que, às vezes, até vale a pena fazer no próprio Excel. É que isso vai depender, obviamente, da empresa, né? Se a empresa ela realmente quer usar a ferramenta de controle mais profissional e tal, porque no Excel também é muito fácil errar, né? É muito fácil perder dado, né?
Então, de certa maneira, o Excel, assim, para quem está começando, para quem, só se tiver também o setor de informática, tiver um controle muito rígido nisso aí, não permitir que se apague coisas, né? Imagina, se a gente constrói isso aqui para cada vez que vai fazer inspeção, aí um belo dia um estagiário foi lá e, pum, deletou. Perdeu tudo, né? Estagiário, né? Culpando do estagiário. Ô, professor, Oi. você nunca usou o Minitab? Eu já usei o Minitab, eu já usei, mas faz muito, muito tempo, muito tempo. Confesso que não tenho usado ele assim nesses últimos anos. Para você ter uma ideia, a última vez que eu usei o Minitab foi lá nos anos 90. Faz tempo, então. Mas, acho que não sei, nem sei se você era nascido, né? Mas eu já era adulto, foi na minha época de faculdade. E aí não usei mais, né? Faz muito tempo. Eu sei que ele melhorou bastante, né? Porque teve uma consultoria lá na firma e eu participei, né? E o gestor da consultoria, ele só usava o Minitab, só. Acredito. O Minitab, então, aí olha só. O Minitab, ele é uma ferramenta mais profissional, né? Para controle de qualidade. Ele tem lá os seus... as suas ferramentas, né, disponíveis mais apropriadamente para isso, não é tão amador assim como o Excel. Aqui o Excel ele não é próprio para isso, né? A gente teve um trabalho mais braçal aqui para construir essas coisas, né? Mas ele dá uma ideia, né? Ele é bom para você, para quem está começando, para ir vendo como é que a coisa se produz. De certa forma, mas o Minitab é um dos softwares assim profissionais para controle de qualidade. Então ele realmente ele é muito bom. Ele é muito bom. É para você pegar a curva, né? Sim, é verdade. E aí ele dá muito mais informações, né? Ele produz os relatórios, aí ele dá um monte de coisa na saída, né? Aí ele dá uma análise mais abrangente e mais completa. Vamos voltar aqui, então. Olha, então vamos lá. Só fechar aqui, peraí. Então foi isso, ó. Né? O que ele diz lá? Vamos ver o que ele analisou. Ele nem analisou, né? Ele nem analisou. Mas a gente viu que tinha um ponto aqui, né? Fora de controle, então esse é o suficiente. Ó, tem um ponto aqui fora de controle. Então, precisa de revisão, né? O processo aqui, ó, né, de número de defeitos nas telas aqui, não está bem controlado, não. Tem alguma coisa estranha aí, precisa ser revisto o processo. Mas isso aí é bem legal, porque aí é um acompanhamento da manufatura, né? Se o número de defeitos está aumentando, isso vai implicar uma série de problemas, né? Devolução de produto, insatisfação de cliente, diminuição de venda, redução do lucro, e um monte de... É uma bola de neve, né? É uma bola de neve que se gera. Por isso que, quando se encontra coisas desse tipo aqui, tem que intervir, né? Fazer a intervenção imediata para que essa bola de neve não cresça, né? Então, tudo bem que pode ser que ocorra descarte, né? Ou retrabalho, né? Ou sei lá o quê, de uma certa quantidade, mas isso é muito melhor do que dar continuidade na produção da forma como está, e aí esse problema só vai crescer. E por fim, vamos ver esse último. Vocês topam da gente dar continuidade aqui? Ou vocês querem que a gente faça intervalo? Pode seguir, professor. Então tá bom, porque aí a gente já encerra e fica por isso, tá bom? Positivo. Gráficos de número de não conformidades por unidade. Aqui que ali a gente calculava meio que uma média, né? Aqui a gente vai calcular uma média também, só que a gente vai olhar para o número e não mais para fração, para taxa, sabe? Porque ali era uma taxa que a gente, de certa forma, estava calculando, tá? Então, esse aqui, o gráfico 1, né? É o gráfico 1, exatamente, o gráfico 1. Ele monitora também o número de não conformidades, como lá o outro. Ele é semelhante a esse gráfico 3, que é gráfico C, que a gente apresentou lá no ponto 3, exceto de que o número de não conformidade ele vai ser expresso em relação a unidades,
tá? E não a taxas. Tá? Como a gente ali, de certa forma, não mostrei, mas ali era uma taxa que a gente estava calculando. Então, a gente vai ter uma pequena diferença, né? Já a gente vai calcular aquela média, tá? Aqui diferente, não vai ser pelo número de amostras, mas vai ser pela quantidade pelos números amostrais. Tá? A gente vai pegar o número aqui de não conforme em cada amostra, e a gente pega a quantidade de cada uma delas, também soma, aí a gente vai ter uma média um pouco diferenciada. Tá? Lá a gente tinha uma taxa, aqui a gente não, a gente vai ter meio que uma média geral. Tá? Por isso que o desvio padrão, ó, ele vai ser justamente essa letra Mi barra aqui, ó, dividido por NI, onde NI vai ser o tamanho da amostra aí, se for igual, né? Se não for, a gente vai mudar isso um pouco, tá? Isso vai mudar. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. A gente muda, calcula uma média desses tamanhos amostrais. E aí fica dessa forma aqui. Tá? Exemplo. O fabricante de camisas faz o controle de qualidade antes da expedição para o cliente final, coletando amostras aleatórias. As camisas são inspecionadas e o número de não conformidades são registrados. Então, é o defeito nas camisas, em cada camisa. E aí ele quer fazer um controle do processo pelo gráfico U. Tá? Então, olha só, aqui muda um pouquinho, ó, porque os limites de controle para esse gráfico U, ele fica assim, ó, feito em escada, ó. Ele não fica aquela linha reta, sabe? Como ficava antes, tá? Como ficava antes. Tá? Por quê? Porque a gente tem, ó, o número de unidades amostradas, ele varia, e o número de não conformidade também, né? O número de defeitos. Olha só. E aí ele calcula o que ele chama de contagem amostral, tá? De contagem amostral. E faz esses cálculos aqui, tá? Que esses cálculos aqui, eles vêm daqui, ó. Eles vêm daqui, ó. Tá? Aquela média que eu mostrei, esse 3 vezes esse sigma chapéu, que é uma estimativa do desvio padrão, que no fim das contas ele é calculado assim, ó. Tá? Ele é calculado assim. Condições para usar o gráfico C e o gráfico O, né? Essas coisas todas elas são criadas dentro de contextos e elas só funcionam bem dentro deles. Fora desses contextos não funcionam. As contagens elas deverão ocorrer em regiões bem definidas do espaço, ou seja, a tela, né, do smartphone, só na tela. Se tiver defeito fora da tela, aí é um outro tipo, a gente tem que fazer um outro controle. Eu estou olhando só para a tela. E em outras áreas do aparelho, por exemplo, então ou eu considero o aparelho como um todo, ou eu olho só para a tela, que é porque eu defini assim, né, o controle. Então, aí já tem que mudar a forma a definição do controle. As contagens vão ser independentes, então eu peguei um aparelho, contei o número de defeitos na tela, por exemplo, segurei, peguei um outro e fiz a mesma coisa. O número de defeitos aqui não depende do número de defeitos do outro. Isso quer ser independente. A probabilidade ela vai ser proporcional ao tamanho da área. Isso aqui é uma coisa mais teórica. As contagens serão raras em comparação com a oportunidade. Então, aí tem uma questão de conceito. Contagem e oportunidade é uma coisa que nem vamos detalhar aqui, mas é coisa de conceito. E aí a distribuição de Poisson, que é o que eu já tinha comentado. Tem aqui, vou disponibilizar as planilhas para vocês depois, para vocês exercitarem tal, e verem o que conseguem fazer, tá? Eu queria só fazer um exemplo do gráfico NP, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos praticar no Excel, tá? Aquela coisa ali estava fora do... Vamos praticar no Excel. Então, peraí. Deixa eu ver onde que eu trouxe o... Ops, não. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Do gráfico NP. Do gráfico NP. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Que é do gráfico C. Eu acho que esse gráfico do gráfico U,
não fica legal no Excel. Eu acho que o Excel não faz, tenho quase certeza. Quer ver? Deixa eu ver aqui, pegar a planilha aqui que tem do gráfico. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque eu fiz aqui, ó. Fiz aqui. Eu peguei um exemplo que está na página 112 do nosso livro, tá? Então, eu vou fazer assim aqui, só para a gente enxergar esses títulos. Tá? Enxergar esses títulos. Eu quebro aqui, ó. Então, vamos fazer assim. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, só para a gente enxergar melhor. Vou tirar isso daqui. Então, olha só. Tá, então aqui pode diminuir. Aqui também. Sim. Então, olha aqui. O exemplo ele mostra o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... é aquele mesmo lá. Estou voltando aqui, tá? Os slides. Isso aqui está fora da ordem. Depois eu arrumo. É esse aqui, olha. É esse exemplo aqui, ó. Tá? É esse exemplo aqui que eu estou plotando aqui, ó. Ó, que eu tô... Ó, tipo, na amostra 1, ó. 10, 13 e 1,30. 10, 13 e 1,30. Isso aqui foi uma fórmula que eu usei. Então, bora pegar a lupa aqui para a gente enxergar aqui, ó. Para a gente enxergar aqui, ó, a fórmula, tá? Se bem que nem precisava. Então, é só aplicar aqui, ó. C2 dividido por B2. Então, eu peguei o que está em azul aqui, ó, dividi pelo que está em vermelho, que dá esse resultado. E aí, eu fiz isso para todas as outras. Tá? E aí, com isso, a gente calcula uma média, né, de certa forma. Porque quando a gente divide por isso, número de não conformidade é uma proporção, né, de certa forma, é uma proporção. Que aí é justamente isso que é plotado. Vamos lá pegar, ó, vamos ver. LIC, LC e LSC. Tá? Então, deixa eu aumentar aqui, ó, só para a gente ver. Voltando aqui, só para a gente exemplificar antes da gente acabar. Como que a gente calcula aqui, ó? A média. Como que era a média? Esse mi barra, é isso aqui, ó. Pega esse C, né? E soma todos eles, divide pela soma de todas as amostras, né? Ou então extrai a média, né? No fim das contas é uma coisa ou outra. Mas o que ele está dizendo ali? Ó? O número de não conformidades seria essa soma dessa coluna aqui. Então, peraí, que aí a gente faz assim, ó. Peraí. Cadê aqui, ó? Eu quero... Sai daqui, coisa. Eu quero congelar. Cadê? Congelar. Aqui, ó. Isso, congelar. Então, aqui, ó. Então, aqui, no fim das contas, é somar. Soma. Deixa eu ver. Isso. Opa. Aperto Enter. Isso aqui eu trago para cá. Então, vai ser divisão disso por isso, né? No fim das contas. Então, aí a gente tem a média, que vai ser igual a isso, dividido por isso. Que dá 1,30, não sei o que lá. Deixa eu ver. Vamos voltar lá? Vamos ver se... É isso mesmo, ó, 1,304. Olha, 1,304. Aqui, ó. 1,304. Tá? 1,304. Então, voltando aqui no Excel, ó, é isso mesmo. Se a gente reduzir número de casas decimais, ó, 304. Então, é isso mesmo. E aí, vamos ver o desvio padrão. A gente tem que calcular o desvio padrão. Desvio padrão. E a gente faz assim, ó, só para ficar bonitinho. Lembra que era o desvio padrão? Era essa fórmula aqui, ó. É isso aqui, ó. Mi barra dividido por N barra, né? Aqui é por NI. Então, a gente calcula uma média, né? Uma média dos N's, é o tamanho médio das amostras.
e aqui μ é o número médio de não conformidades. Então, a gente tem que vir aqui, ó, e calcular uma média das amostras. Então, é 102 dividido por 10, ó, que é uma média, né? É uma média. Ou a gente faz assim, ó, média amostras igual. Só botar aqui. Que aí é calcular uma média dos números de amostras. Aqui, né? Pronto, ó. Certo? E aí o desvio padrão vai ser a raiz, né? Lembra que era a raiz, ó? Raiz quadrada da média, né? Dos Cs, dividido pela média das amostras. Então, vai ser isso aqui. Então, é essa média dividido por essa outra média. Fechou. Então, tá ali, ó. Então, tá aqui o desvio padrão, né? E aí a gente consegue construir esses limites de controle. Porque, agora que eu lembrei, por que vai dar diferente? Porque aí vai ter um desvio padrão, para cada tamanho de amostras. Ele não usou isso aqui. Entendi. Agora eu lembrei. Por que aqui, ó, peraí. Por que aqui tem esses degraus? Porque ele não está considerando a média das amostras. Entendi. Então, vamos fazer assim. Ó. Vamos fazer como ele, para não ficar diferente. Vamos inserir só uma coluna aqui, ó. Aí a gente calcula um desvio padrão para cada amostra, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar vai ser igual a raiz da média. Cadê a média? Aqui. Dividido por NI. Sabe qual é a fórmula que ele está pegando aqui? Essa aqui, ó. Está pegando essa aqui, ó. Divide a média por cada tamanho de amostra. Então, ele vai ter, ó, um desvio padrão para cada um, tá? Então, ele vai ter um desvio padrão para cada um. E aí, mas aí vai variar. Aqui ele permite fazer desse jeito. Aí, qual é o tamanho dessa amostra aqui, ó? É 10. Então, é isso. Aí, aperto o Enter. Só que aí, a média, essa média aqui, ela é fixa. Então, a gente clica no F4. Agora, a gente desce. Deixa eu ver. Isso mesmo. É o mesmo porque o tamanho de amostra é 10. Eu estava aqui, mas vai mudar, ó. Bem aqui, ó, no 12 já muda, né? Exatamente. Aqui não precisa, tá? Pode apagar. É só até aqui, ó. Só até aqui. Na realidade, nem precisa desse. É só até aqui. Que é 0,40, 372 é o último. Se a gente for olhar aqui... Tá, então beleza, vamos lá. Então aí a gente consegue calcular o limite inferior de controle, também tem uma variação, ó, tem uma variação. Então vai ser igual, né, a média. Qual é a fórmula que eu vou usar? Não vai e volta de slide, né? Isso aqui, ó. Média menos 3 vezes o desvio padrão de cada amostra. Tá bom. Então, vai ser igual a média. A média qual que era? Isso aqui, ó. Tá? Menos, tá aparecendo a fórmula aqui, ó. 3 vezes o desvio padrão desta amostra. Apertei o Enter. Só que a média tem que fixar. Então, vamos fixar ela aqui. Só o desvio padrão que não. Aí a gente desce. Até aqui, ó. Deixa eu ver. Uhum. O centro é o mesmo, tá? É a própria média. Então, vai ser a média. Esse aqui não muda. Que é esse aqui. Então, vamos só fixar. F4, aperto o Enter, desceu. Ops. Desceu. Tá. E aqui vai ser 3 mais... Desculpa, 3. É a média. É a média. Média. Mais 3 vezes. Né? 3 vezes quem? O desvio padrão de cada amostra. Então, aqui.
Só que a média... Oh, meu Deus, eu tô aqui agora, né? Então, clica F2, essa média aqui tem que ser fixada, F4. Aperto Enter. E aí, ó... Eu acho que no Excel ele não vai conseguir fazer esses degraus. Por que eu tô com medo aqui, ó? Quer ver? É que o Excel também tem umas limitações, né? Ele não é apropriado para esses degraus aqui, assim, ó. Eu acho que ele não vai conseguir fazer. Vamos ver. Só testar, é que eu não lembro. Confesso que eu também não testei agora. Então, eu acho... Deixa eu ver aqui. Ok, fica assim, ó. Exatamente. Ó, ele fica nesse sobe e desce aqui. Não faz bonitinho os degraus. Uhum, teria que ser um software apropriado. Que aí fica torto assim. Porque é essa coisa aqui, ó. Essas são esses degraus aqui. Né? Se fosse no Minitab, eu acho que ele faria bonitinho. Ou no R, sabe? Mas, enfim, é um exercício, né? Eu arrumo isso aí. Tem os exercícios aqui com gabarito para vocês, já deem uma olhada, tá bom? Então, foi isso que a gente apresentou hoje, tá? Gráfico P, gráfico NP, gráfico C, gráfico U e exemplos, né? No Excel, que eu sempre tento trazer a aplicação. Nossa referência, tá? Façam as atividades e é isso aí. Tá bom? Deixa eu acho que... Pronto, eu descompartilhei, né? Ainda não, agora sim. Então, pronto. Bem, e aí, tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum de vocês? De boa, professor.